Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro de Provérbios, nós vamos entrar aqui no capítulo 4 e como nós estamos já falando, né? Nós falamos um pouco na parte da introdução sobre a vida de Salomão, quem foi Salomão, quem foi Salomão, e aí nós fomos desenvolvendo por que Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Ele pediu para um propósito, o propósito de governar o povo. Agora veja, Salomão pediu sabedoria porque ele já tinha amor à sabedoria. E quem foi aquele que também ajudou ele a ter amor ao conhecimento, ao entendimento e ao discernimento? Porque a sabedoria é um conjunto. É um conjunto que vem o conhecimento, o entendimento, o discernimento, trazendo ali a sabedoria, porque a sabedoria é algo colocado na prática. E veja, dentro da sabedoria nós temos também o que é a conjunção de ser prudente, de ser, dar exemplo, e hoje nós vamos ver isso um pouquinho mais. Tá? E também é interessante que assim, o livro de Provérbios, até o capítulo 9, nós vamos ver que está falando bastante sobre a sabedoria. A partir do capítulo 10, nós vamos ver que como cada versículo é composto de um provérbio, de um ditado. Como assim, a gente não tem ditado aqui no Brasil, que a gente fala, pau que nasce torto, morre torto, que na realidade não é isso, né? Mas a gente tem costume de falar assim. Então, o livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, ele vai trazer esses trechos. Então, cada versículo vai ter um grande ensinamento para nós. E o que mais aqui que nós vimos também? Deixa eu só falar algo para vocês. As lives eu estou colocando lá no YouTube. Então, vocês podem depois estar assistindo no YouTube, que aí fica até mais fácil, porque muitas vezes quem perde assistir no Instagram fica difícil, porque muitas vezes não dá para parar, né? E você, naquele momento, você quer parar porque aconteceu algo e depois você tem que voltar desde o início. Então, lembre-se, eu vou colocar depois aqui o endereço aqui do YouTube e também lá na minha bio aqui do Instagram, você também vê aí o conteúdo no YouTube. E esse projeto de desfrutar a Bíblia, ele vem desde a época da pandemia. Uma tia minha muito amada, ela o quê? Ela já tem 86 anos. E ela nunca teve oportunidade de ler a Bíblia e conseguir entender e ter ânimo também, né? Então eu falei, tia, vamos pegar o Novo Testamento e eu vou explicando capítulo. Quando depois eu fui entrar no Antigo Testamento, eu falei, que tal a gente chamar outras pessoas para estarem participando? E aí eu montei um grupo no WhatsApp chamado Desfrutando da Bíblia e lá eu comecei há 2 anos e meio atrás a explicar a Bíblia desde Gênesis. Então, lá no meu YouTube, no canal do YouTube, você vai encontrar o compartilhar de Gênesis, eu acho que tem até Esdras lá, porque ainda não foi colocado todo lá. Mas o livro de Provérbios, em especial, ele já vai ser dirigido para o YouTube. Então, você pode depois também estar assistindo lá, tá bom? E mais uma coisa, eu queria convidar vocês, se essas palavras têm edificado a tua vida, para você ser uma mulher mais sábia, para edificar aí a sua casa, a sua vida, os seus relacionamentos, eu te convido você a apertar aí nesse aviãozinho que tem do lado, aí, e quando você aperta, vai aparecer nome de pessoas conhecidas suas. E você clicar nessas pessoas e convidar elas para estarem aqui também, para desfrutarmos juntos. E caso depois também vai ver ali no YouTube, também você pode compartilhar pelo YouTube, tá bom? Quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós acionamos o algoritmo e o algoritmo vê que talvez seja interessante e ele mostra para mais pessoas, né?
Porque hoje, todas as redes sociais, se você não impulsionar de forma financeira, ele não mostra para todas as pessoas, né? Mostra para uma parcela de 2% de quem está ali presente com você, tá? Então, vamos lá começar? Eu te convido, você tiver a oportunidade do quê? De você pegar a sua Bíblia e ir lá no capítulo 4 de Provérbios. E se você ainda não viu os outros capítulos, aproveita, tem aqui no Instagram, mas lá no YouTube fica mais fácil para assistir, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4, e o primeiro vai dizer sobre a supremacia da sabedoria. Gente, a sabedoria é algo que a gente coloca na prática, é algo prático, é do dia a dia. Então é algo que nós vamos o quê? Aprendendo isso no dia a dia. Ouvi, filhos meus, aqui ele já pôs no plural. Então, porque naquela época também não era todos que eram alfabetizados, eram muito poucas pessoas alfabetizadas. E nessa época, nesse contexto, era o quê? Só os meninos. E era de famílias assim abastadas que eram alfabetizadas, e mais ali na região ali do palácio. Então tá dizendo aqui, e os mestres daquela época que ensinavam, chamavam seus meninos também de filhos meus, tá? Então aqui, olha, filhos meus, a instrução, ouve a instrução do pai. Então o mestre está falando, ouve a instrução do pai. É como Deus, é como Cristo falando para mim e para você. Ouve a instrução de Deus, ouve a palavra de Deus. Gente, vocês percebem o quanto isso aparece no livro de Provérbios? O quanto isso é assim, parece até uma súplica, um rogo, porque nós temos a tendência a esquecer com facilidade. Olha o que diz aqui: ouve, filho meus, a instrução do pai, prestai atenção. Hoje, gente, tudo concorre pela nossa atenção. Muitas pessoas entram aqui, ouvem um pedacinho, mas não interessa, ela já vai para um outro perfil, para uma outra live. Por quê? Tudo hoje, você tem poucos minutos para reter a atenção de alguém. E quem estuda muito isso? O marketing. O marketing estuda muito isso porque ele usa isso, as redes sociais é cheinha disso. E o marketing usa isso nas propagandas, tudo que a gente vê, até em supermercado, gente. Quando a gente está naquela fila ali para pagar, tem aquelas guloseimas e muitas vezes você já está com fome, tal, e ali a sua vontade já, ou melhor, a sua força de vontade já diminuiu e você acaba pegando. Então tudo concorre para chamar a nossa atenção. Tudo quer nos desviar a atenção para ter lucro e nos seduzir. Então, aqui ele está dizendo, prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. O discernimento, eu acho que eu já até falei uma vez, mas eu vou tornar a falar. Um exemplo, uma coisa bem simples de discernimento. O tomate é um fruto, certo? Ele não é um legume, o tomate. E você põe o tomate na salada de fruta? Não, porque você tem discernimento que o tomate não fica bem na salada de fruta, então você põe aonde? Numa salada, né? Então isso a gente vai chamando o quê? De discernimento. E discernimento a gente tem que ter em todas as áreas da vida, mas nos falta porque hoje tudo concorre para chamar a nossa atenção, e ao chamar a nossa atenção, nós não deixamos entrar o conhecimento, nós não deixamos entrar o entendimento, porque vem o conhecimento para eu ter entendimento, e eu não vou refletindo, porque tudo vai sendo muito rápido. Então, aqui, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezei a minha palavra. Gente, hoje, quantos pais não se sacrificaram tanto ou estão se sacrificando para dar bom ensino aos seus filhos? E muitas vezes onde nós colocamos, a maioria das vezes,
foge dos princípios que nós temos como vida e verdade. E os nossos filhos são ensinados, muitas vezes, diferente daquilo que nós cremos. Então, aqui, o que nós estamos nos colocando a saber? O que nós estamos nos colocando a aprender no dia a dia? Então, olha, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Então, você quer saber o ensino? O ensino é esse que vai nos levar para uma vida em abundância aqui e uma vida eterna. Então, ainda não termina, né? Olha só, não desprezei a minha palavra. Ai, quantas vezes a gente despreza a palavra, por quê? Porque a nossa atenção é concorrida com outras coisas e nós deixamos aquele restinho de tempo, o que sobra, né? E agora o versículo 3. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, aqui nós sabemos que Salomão está falando que quando ele era pequeno, Davi ali estava ensinando ele. A palavra não nos diz por que Salomão foi escolhido para ser o herdeiro ali em relação ao ser rei, né? A palavra não nos mostra, mas aqui a gente percebe que Davi, logo de pequeno, junto a Salomão, ele já começou a instruir Salomão. E ele disse que ele era muito especial para a mãe dele. Então a mãe também ali cuidava desse ensino. E ele diz assim: meu querido pai me ensinava dizendo, meu querido pai me ensinava dizendo, retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Gente, para que é a sabedoria? A sabedoria é para nos proteger, é para nos dar segurança. Hoje nós vivemos no mundo da incerteza, no mundo da insegurança, no mundo onde nada é absoluto, tudo é relativo e você muitas vezes fica perdido. Mas o que? Dentro da sabedoria, ela vai trazendo essa tranquilidade, essa paz, essa segurança no meio do caos, essa certeza interna da paz no meio da incerteza, porque nós não vamos ficar voltados ao ambiente externo, mas sim mais à parte interna. Então aqui, retém em teu coração as minhas palavras, ok, falei já essa parte. E diz aqui, busca sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças da palavra da minha boca, tampouco delas te afaste. Então busque a sabedoria. O que nós temos buscado? O que realmente a gente tem ido atrás? Sabe, nós temos que nos perguntar, o que eu tenho buscado? Muitas vezes nós buscamos tantas coisas que não nos traz sabedoria, não nos traz vida, não nos traz entendimento. E aqui ele está dizendo, busca sabedoria. Veja, Cristo nos disse que nós temos vida e vida em abundância. Mas você se percebe tendo vida e vida em abundância? Lembre, nós somos corpo, alma e espírito. E a vida em abundância é para essas três áreas. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não nos percebemos tendo essa vida em abundância porque nos falta a sabedoria. Nos falta o discernimento, nos falta o entendimento, nos falta o conhecimento. Né? Então, isso é o quê? Agora, buscar, gente, não é um processo que muitas vezes eu quero algo e eu oro a Deus, ai Deus, me dá sabedoria, me dá isso. Amém. O Senhor é uma oração excelente. Aí o Senhor vai colocar o quê? Motivação para você buscar, e aí você tem que estar com o coração aberto de buscar. E daí você vai ter decisões para tomar, aonde você vai ter que refletir, pensar, para você aplicar a sabedoria. Então, veja, a sabedoria, falei já várias vezes, é algo prático, é algo para o dia a dia. A vida em abundância, gente, é para cá, é para esse viver aqui na Terra. Não é para o viver depois. Para lá é a vida eterna. Mas aqui o Senhor nos leva a isso, né? E também ele diz aqui
como eu falei, nós temos 3 áreas na nossa vida: a área espiritual, a área da nossa alma e a área do nosso espírito. Então, nós temos que experimentar essa sabedoria nessas 3 áreas. E vamos para o versículo 6, que diz: não abandones a sabedoria. Então, nós podemos abandonar a sabedoria. Nós vemos que Salomão, ele escreveu o livro bem no início ali, onde ele ainda tinha o coração que amava o Senhor e amava a palavra. Mas nós sabemos que ele não guardou, ele abandonou a sabedoria de amar a Deus acima de todas as coisas. Ele manteve a sabedoria de saber ser um bom edificador, um bom construtor, um bom planejador, mas ele deixou a sabedoria de uma área, da área espiritual. Se nós queremos andar alinhados, nós temos que ter a sabedoria alinhada, corpo, alma e espírito. Salomão deixou a sabedoria da parte espiritual. Diz o versículo 7, o princípio fundamental do saber. Existe, gente, um princípio fundamental do saber, que ele fala assim, é procurar obter sabedoria. Investe todo o teu ser. Olha, o que você tem investido todo o seu ser? No que você tem investido? Então aqui, muitas vezes a gente tem que parar. Pensa naquilo que você gosta mais de fazer. E quanto você investe nisso? Sabe, muitas vezes a gente não quer investir tempo na palavra, tempo na reflexão, mas aqui ele está falando, o princípio fundamental do saber é procura obter sabedoria, investe todo o seu ser. Sabe, muitas vezes pessoas perguntam assim para mim, Kátia, que Bíblia você usa? Aí eu falo, olha, eu tenho algumas Bíblias e tenho Bíblia de estudo. Aí a pessoa fala, mas uma Bíblia de estudo está em média R$100. Isso não dá. Olha, quando nós realmente temos apreço por algo, você deixa de ter outras coisas para ter aquilo a qual você tem apreço. Então, muitas coisas você pode ver, quando você realmente tem apreço por algo, você faz de tudo, você investe para obter. Então, eu percebi o quanto eu tinha uma emoção frágil, o quanto eu tinha vários problemas emocionais e por muitos anos eu venho investindo fortemente na área emocional, na área espiritual e na área do meu corpo. E é um investimento, gente, que envolve tempo, envolve dinheiro, envolve recursos financeiros, envolve muitas vezes sair de outras atividades para ter essa atividade. Quando nós dizemos sim para uma coisa, tenha certeza, você está dizendo não para várias outras coisas. Então, quando você investe todo o seu ser na sabedoria, você está dizendo sim para a sabedoria. E aí você está dizendo não para várias outras coisas. Não dá, gente, para a gente ter tudo. Por isso que a gente tem que saber qual é o princípio que nós queremos viver. Qual é o propósito que eu quero colocar na minha vida, tá? E aqui ele vai dizer no versículo 8, Provérbios 4, para quem entrou depois, nós estamos no Provérbios 4, agora versículo 8. Dedica grande consideração à sabedoria. Então, até eu comentei na live passada, né, que quando a gente dá o nosso primeiro pedaço de bolo para alguém, aquela pessoa nós estamos considerando ela, nós estamos assim dizendo que ela é importante para nós, que ela faz diferença na nossa vida. Então, quando nós damos o nosso primeiro pedaço de bolo para essa pessoa, nós estamos colocando ela em alto nível de consideração a nós. Então, pensa, a quem você tem dado pedaço de bolo da sua vida? A quem você tem dado o seu primeiro pedaço de tempo da sua vida? A quem você tem dado seus recursos financeiros? E sabe, amados, não estou falando para, eu tenho que dar para a igreja. Muitas vezes o investimento que você está fazendo em ti, que em questão
A Josi disse aqui que eu dou o primeiro pedaço de bolo para mim. Sabe, Josi, que eu comecei recentemente a fazer isso também. Porque, por meio de mim, eu não poderia considerar o outro. Então, eu até explico, olha, estou dando o primeiro pedaço de bolo para mim, porque se não fosse o dia do meu aniversário, o dia que eu tivesse nascido, eu não poderia ter que considerar vocês. Porque por muitos anos eu considerei demais os outros, esquecendo da minha própria pessoa. Então, isso também, amados, não é sabedoria. Sabedoria, Deus nos deixou bem claro que sabedoria é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos como amamos o próximo. Porque hoje tem tanta intolerância, tem tanto falta de amor um pelos outros, porque as pessoas, primeiro, não amam a Deus e não sabem se amar. A Josi, depois de fazer terapia com você, opa, então foi bom aí, já o bolo aí, hein, Josi? Então aqui, consideração, né? E fala assim que ele te coroará com uma exuberante diadema de graça e sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Então veja, a própria palavra nos diz lá em 1 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós com o rosto desvendado. Primeiro, amadas, nós temos que desvendar o nosso rosto, e muitas vezes não é fácil. A Josi aqui que passou por terapia, eu vi que a Estael também está aqui que passou por processo terapêutico. Desvendar o rosto não é fácil, dói. Mas é nesse momento, quando eu desvendo o rosto, que eu contemplo face a face e eu começo a abrir meu coração nas intimidades para Deus. E dessa forma, abrindo meu coração, eu vou sendo transformada de glória em glória. E falando de transformada, quero aproveitar e falar mais uma coisinha para vocês. Nós temos o grupo Mulheres Transformadas para Transformar, aonde o objetivo é nós recebermos essa sabedoria nas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Como eu também venho da área da saúde e depois adentrei a área da parte da psique e já venho com a parte do Senhor há muitos anos, então na Mulheres Transformadas para Transformar, nós trabalhamos essas 3 áreas, tá? Então, se você tem interesse, coloca comunidade aí, que eu vou te mandar o link para você conhecer melhor a estrutura, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, com o rosto desvendado, eu tenho que permitir que meu rosto seja desvendado, senão ele não é desvendado. Nosso Deus é um gentleman. Ele não exige nada de ninguém. Nós temos o livre-arbítrio. E depois diz aqui, eu falei o versículo, deixa eu ver, me perdi um pouquinho. O versículo 10. Ouve, filho meu, e recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. A nossa vida, como eu acabei de falar, ela é composta das 3 áreas. Eu tenho que cuidar das 3 áreas. Quantas vezes eu converso com mulheres já na faixa de 50, 60 anos, que muitas vezes não sabem N coisas sobre a saúde física. E com certeza daqui a pouco vão estar pedindo várias orações, porque estão com vários problemas, mas não vão em busca de conhecer, porque hoje nós temos um problema de narrativa, inclusive na área também médica. Nós temos os médicos integrativos, nós temos os médicos mais tradicionais. Então, hoje também tem conflito em várias coisas. Então, muitas vezes você vai num médico e fala uma coisa, você vai em outro e fala outra. Então, hoje cabe a nós. Nós aqui, mulheres, geralmente, quando nós vamos no açougue comprar uma carne, você não tem que entender um pouco da carne? Você não tem que entender lá o que é carne de primeira, carne de segunda, o que é uma alcatra, o que é um colchão duro, colchão mole, o que é lá um músculo traseiro, dianteiro. Porque, mediante isso, você pede assertivamente para a receita que você vai fazer, mas você fica de olho também para ver se vai ser pego a carne que você quer.
Porque infelizmente nós estamos num mundo onde as pessoas querem levar vantagem uma em cima da outra. Então, que nós não buscamos esse conhecimento. Então, para cuidar da área saúde, nós temos que buscar conhecimento. E esse conhecimento ele é traduzido em sabedoria. Porque não adianta eu ter conhecimento. Eu lembro que logo quando eu comecei lá, quando eu era jovenzinha a trabalhar no hospital, a primeira parada cardiorrespiratória que teve, um dos médicos nos auxiliou na parada, o Dr. Juarez, nossa, um querido, um querido. E aí, quando nós terminamos a parada, infelizmente o paciente foi a óbito, ele falou assim, Kátia, eu já atendi mais parada do que você foi ao cinema. Então, você vai se acostumar. Então, assim, e ele era pneumologista, é médico do pulmão. Gente, ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, ele tinha o conhecimento, ele tinha a prática de cuidar de pessoas, de atender uma parada fenomenal, mas ele não tinha aplicabilidade, aí não tem a sabedoria. Por isso que eu tenho que juntar tudo isso. Porque hoje, N pessoas têm o conhecimento, mas é um conhecimento para o mal, que nós vamos acabar de ver os versículos aqui. Certa feita eu recebi um telefonema falando assim, oi tia, e eu achei que era o meu sobrinho mesmo, né? E eu falei, puxa, que alegria, eu falei até o nome dele, tá me ligando, ainda dei o nome, né? E nós começamos a conversar, até que me pediu dinheiro. Eu falei, bom, esse não é o perfil do meu sobrinho. Eu falei, mas liga daqui a pouquinho que a tia responde. E olha, e o rapaz tinha assim uma lábia, uma forma de falar agradável, convincente. Aí depois, quando ele ligou, eu falei para ele, nossa, como você é inteligente, como Deus te deu inteligência, te deu sabedoria para você estar aplicando esse seu conhecimento, só que você está aplicando para o mal. Você aceita aqui orar por você? Claro, ele desligou o telefone. Mas ali, essas pessoas, elas estudam, elas obtêm conhecimento para praticar o mal. Então, lá no livro de Tiago 3, nós vimos o quê? Que existe a sabedoria terrena, demoníaca e animal. Então, acabei de falar um fato para vocês que é uma sabedoria animal, terrena e demoníaca, porque lesar uma outra pessoa, usando todo o dom, o talento que Deus deu para lesar uma outra pessoa. Então, veja, até nesses aspectos nós precisamos ter o que? Sabedoria, porque dentro da sabedoria existe a prudência, e a prudência vai nos levar a não cair na sabedoria terrena, animal e destrutiva. Tá? Deixa eu correr que o tempo aqui está passando muito rápido. E agora, na vida longa, gente, é uma vida que é uma vida gostosa de viver. Que adianta você viver vários anos com várias comorbidades, com vários problemas de saúde? Não vale nem a pena. Tá? É viver para realmente desfrutar e levar à frente aquilo que você tem ganhado para outras pessoas. Né? E também vai dizer para nós aqui que no caminho da sabedoria ensina a verdade, né, a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. O que ele quer dizer aqui? Veja, nenhum obstáculo impedirá a sua vitória, porque, deixa eu até complementar com um versículo assim, olha, o versículo 18 diz assim, para a gente pegar esse gancho. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem consegue saber em que tropeçam. Então, vamos ver. Quando vai amanhecendo o dia, ainda vem aquela claridade, vai vindo aos pouquinhos, e você percebe, somente quando a gente está ali na praia, que no amanhecer existe a sombra, a nossa sombra.
E conforme vai ficando meio-dia, o sol fica pino e não vai havendo sombra. É interessante porque quando lembra, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós recebemos Cristo em nosso coração, o nosso espírito foi ativado, mas a nossa alma ainda está cheia de sombras. Porque ainda está raiando o dia para nós. Porque nós necessitamos ali um caráter refinado, uma alma refinada, uma emoção refinada. E com isso vai vindo o sol, vai vindo a claridade, até que o sol fique a pino e clareie por completo o nosso ser. Aí não vai havendo o quê? Sombra. Então, o que ele diz aqui? Que nenhum obstáculo impedirá a sua vitória. Então, Deus está nos chamando para que nós venhamos a conhecer o que vai dentro do nosso coração, que tem feito sombra no nosso viver. Olha o que diz aqui, o versículo 21, diz assim: jamais percas de vista a sabedoria, guardas no mais íntimo das tuas entranhas, no mais íntimo do teu coração. Então significa que o coração, ele tem o quê? Camadas. Na psicanálise, sou psicanalista, então dentro da psicanálise, o que acontece? Nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Pensa num iceberg. Freud até deu esse exemplo. Pensa num iceberg. A parte do iceberg que nós enxergamos é apenas 5%. Lá quando o Titanic bateu no iceberg, ele nem enxergou o iceberg, né? Estava nublado. Mas é só 5% que enxerga. 90% do iceberg está debaixo da água. Então, muito do que nós falamos, pensamos, sentimos, está o quê? Tendo o resultado do que está debaixo desse iceberg. Quantas coisas você pensa e fala, nossa, de onde veio esse pensamento? Ou quantas vezes você fala algo, você fala, puxa, mas por que eu falei isso? Quantas vezes vem aquela ansiedade, aquela desespero? Tudo tá ali nas entranhas, que a Bíblia chama de entranhas, que ele chama lá no íntimo das tuas entranhas, no íntimo do teu coração. Conforme nós vamos deixando a sabedoria adentrar em nós, no íntimo do nosso coração, por isso que fala, presta atenção, guarda, tá? Por isso que a palavra clama tanto nesse sentido, para você prestar atenção, para você guardar, para você dar foco. O que é prestar atenção, gente? É dar foco. Hoje em dia, nós temos grande dificuldade de foco. Nós nunca tivemos tanta criança com hiperatividade. Nós sabemos que esse instrumentinho que está na nossa frente aqui, ele dá distúrbio neurológico, porque ele ativa demais a dopamina em nós. E a dopamina, ela tem um nível para estar em nós, e cada vez nós vamos querendo mais dopamina e o foco diminui, a atenção diminui. Então, o que aqui a palavra está falando? Volta ao princípio. Presta atenção. Deixa entrar nas entranhas do seu coração. Como que eu faço para entrar nas entranhas do meu coração? E eu vou sugerir a vocês, assim, desse capítulo que nós estamos vendo, quando terminar aqui, pega aí a sua Bíblia e dá uma lidinha para fixar melhor. E aí depois pega um único versículo, aquele que falou ao teu coração. Escreve esse versículo. Ou escreve no seu celular, ou escreve num caderno, escreve no papel, onde você quiser, mas algo que seja fácil para você ver. E fala, ora a Deus em cima desse versículo e fala, Senhor, me ensina em profundidade esse versículo. Eu quero pôr ele na prática na minha vida. E fica esse dia com esse versículo à mão e vai conversando com Deus a esse respeito. Essa sabedoria vai começando a adentrar no íntimo do nosso coração.
E aí, de repente, você vai estar pensando coisas boas, porque começou a preencher lá o íntimo do teu coração, né? E lembra, o que tem no íntimo do nosso coração, gente? Tem as nossas vivências desde o nosso útero materno. Aleluia, Aline, eu também quero cada dia praticar a palavra. Esse é meu coração diário. Então, desde o ventre materno, gente, veja só, uma mãe, quando ela está aflita, o que acontece com o útero dela? Endurece. E a hora que o útero da mamãe endurece, fica mais rígido, a criança percebe que as coisas não estão boas, fora os hormônios ali, de cortisol, de estresse, de adrenalina, que a criança está ali percebendo. O coraçãozinho da mãe que começou a bater mais rápido, a respiração da mãe que começou a ser mais rápida, o útero que deu uma contraída. Então, a criança, sabe o que ela faz? Ela fica quietinha. Deixa eu ficar quietinha, porque algo não está bem. E aí, quando algo não está bem, a criança vai já tendo memórias nas suas entranhas, memórias no seu inconsciente, desculpa. E essa memória pode ser que seja memória de rejeição, principalmente rejeição. Porque a mãe talvez não está recebendo ela. Eu compartilhei isso nos meus stories hoje. Olha que bênção, Aline, você vê? A Aline trabalha com essa parte, olha, de educando em amor, sobre educação infantil, sobre comunicação não violenta, muito bom. A ansiedade e a depressão prejudicam o crescimento do feto e também provoca parto prematuro. Olha só, amadas. Então, tudo isso está dizendo, já está mexendo com a psique da criança. Então, olha quanta coisa tem nas nossas entranhas. E hoje nós sabemos também que pela epigenética, nós recebemos comportamento dos nossos avós, bisavós, e comportamentos muitas vezes de dores. Por isso que hoje nós estamos na era da ansiedade, da depressão. Então, por isso que nós temos que deixar a palavra entrar no íntimo do nosso coração. Por isso que na comunidade, Mulheres Transformadas para Transformar, nós trabalhamos isso, as 3 áreas, corpo, alma e espírito, para poder entrar lá no íntimo, nós sermos transformadas e transformar mulheres sábias para edificar a nossa casa. Eu já tenho filhos, assim, com mais de 30 anos, a menina com mais de 20 anos. Eu errei demais, gente, demais. Eu não tô aqui porque eu acertei, não. Eu tô aqui porque eu errei. E minha missão hoje é ajudar para que outras mulheres possam ter essa sabedoria junto à sua casa. Tá? Vai ficar gravado, sim, Aline. Isso. Olha, fica gravado nossas células, isso mesmo, através do que recebemos da nossa mãe via placentária. Olha, e veja, não fica gravado além do nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele leva para as nossas células. Por isso que muitas doenças e muitos comportamentos aparecem, tá? Então veja o quão é profundo a gente deixar entrar essa sabedoria nas entranhas do nosso ser. E aqui vai dizer no versículo 19 que o caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Gente, nem conseguem saber no que tropeçam, eles nem... Então, hoje, uma das grandes partes da sabedoria é eu saber aonde eu tenho pisado. Eu refletir aonde eu tenho andado. Eu refletir para onde eu quero ir e o que eu estou fazendo para chegar lá. O último versículo, tá? Senão eu vou ficar aqui muito... deixa só no penúltimo. Diz assim, reflete sobre tuas escolhas. Nós temos refletido sobre nossas escolhas? E veja, eu fui uma pessoa que refleti muito. Josi, aí já é tarde, né, amada? São 5 horas na frente.
Já tô terminando, sei dormir, querida. Porque nós temos pessoa aqui da Espanha, eu vi que também tem uma pessoa aqui amada da França nos assistindo. Então, veja, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Você tem objetivo? Você tem propósito? Viktor Frankl ficou 4 anos no campo de concentração. E ele sobreviveu até o pior campo de concentração, que foi o Auschwitz, na Alemanha. E ele viu ali que ele sobreviveu porque ele tinha 3 objetivos. Primeiro, como médico, ajudar os seus amigos. Segundo, ele queria o quê? Além de ajudar, ele tinha o segundo objetivo de sobreviver. O primeiro era sobreviver, o segundo, ajudar seus amigos, e o terceiro era levar uma mensagem para o mundo, para aquilo nunca mais acontecer. E ele fez a 3ª escola de psicologia, que foi a escola da logoterapia, que a logoterapia é o sentido da vida. Se nós não tivermos um sentido da vida, qualquer vento nos leva para qualquer lugar. Eu tenho que ter clareza para onde eu quero ir. Lembra lá do desenho da Alice? Que o gato perguntou, para onde você quer ir? Ela não sabia, então ele falou, qualquer caminho serve. Quando nós temos um objetivo, que diz aqui no versículo, nos diz nesse versículo 25, quando a gente tem um objetivo, nós temos foco. E aí nós prestamos mais atenção no foco onde nós queremos chegar. Então, com isso, Deus vai colocando sabedoria, discernimento, entendimento, prudência, para que nós prestemos atenção, mantemos o foco para ter aquele propósito. Viktor Frankl depois viveu até os 96 anos, chegou a vir aqui para o Brasil, publicou mais de 56 livros. Amada, não despreze nenhuma experiência sua. Não despreze principalmente as suas experiências de dor. É por meio dessas experiências que nasce o seu objetivo, nasce o seu propósito, nasce a sua visão. Então, para a gente terminar aqui, lembrando, aperta no aviãozinho, mesmo depois terminar a live, manda para mais mulheres, tá? E também vai ficar gravado depois lá no YouTube. E caso você queira estar mais pertinho comigo, ali tem o grupo da comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. E aí nós ficaremos muito mais perto, teremos ali um contato, tá? Diário. Amém, Aline? A minha dor pode ser a cura para outros, com certeza. Eu vejo que todo propósito está dentro daquilo que nós não vamos desprezar a nossa dor, né? E vamos terminar com uma oração, tá? Querido Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade hoje de ter a Tua palavra em nossas mãos. Senhor, nós damos liberdade para Ti, para adentrar no mais íntimo do nosso coração. Nós queremos abrir todas as portinhas do nosso coração, portinhas da mágoa, portinhas do ressentimento, portinhas da falta de perdão, portinhas da tristeza, da decepção, da frustração, portinha da frustração daquilo que eu queria e não foi, ou não é, portinhas da desesperança. Nós queremos abrir todas essas portinhas e deixar a Tua luz entrar, para que vá brilhando até chegar o dia perfeito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.